Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor, santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como a sua vista, muitos se encheram de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência do ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvíamos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza, para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento. Era como aquele a quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi levado à sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca, aprova o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos.
porque Ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Tornai-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos e o terror dos meus conhecidos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse um morto. Tornai-me como um objeto abandonado. Eu, porém, confio no Senhor. Disse, vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Fazei brilhar sobre mim a vossa face, salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário,
Ele mesmo foi provocado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedrão. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali, com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que meu pai me deu. Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus, apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo,
conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és o discípulo desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, e por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós próprios e julgai segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximavam-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam-o, crucificam-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas?
não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram. À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes. Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho, Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados viram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que digo é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: onde olhar para aquele que trespassaram.
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora o oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemo, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um novo sepulcro, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acompanhamos Jesus de Nazaré na sua via dolorosa, do Getsemane, atravessando o vale do Cedron até ao Gólgota. Penoso é esse caminho de noite escura, que através da densa narrativa da paixão, hoje por nós apreendida de São João, o Evangelista, o discípulo próximo que vê e dá testemunho, nos transporta pelos mais extremados limites da dignidade humana. O Mysterium Iniquitatis, o mistério da iniquidade, o pecado e o mal, que desfiguram o homem, sempre só poderá ser superado pela compaixão e pela misericórdia do amor. Reconhecemos Jesus no servo de Yahvé, totalmente desfigurado e sem aparência humana, cantado admiravelmente pelo segundo Isaías, uma das mais belas páginas do Antigo Testamento e que hoje tivemos a oportunidade de degustar na primeira leitura. Na releitura que fazemos hoje desse quarto cântico do servo de Yahvé, o mistério da paixão e morte do Senhor Jesus apresenta-se-nos no mais cruento aniquilamento, revelando os limites do sofrimento humano, que em Jesus, obediente ao Pai, se torna solidário e redentor. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento. Aquele que passou fazendo bem e curando a todos e sarando toda a espécie de doenças e enfermidades, mostra-se agora ele próprio digno da maior misericórdia e parece apelar para a misericórdia quando é preso, ultrajado, condenado, flagelado, coroado de espinhos, pregado na cruz e expira no meio de tormentos atrozes. É então que ele se apresenta particularmente merecedor da misericórdia dos homens, a quem fez o bem, mas não a recebe. Não poderá ser oferecida aos homens imagem mais perfeita de Deus, como ele é em si mesmo, que a de Jesus agonizante, ultrajado, crucificado, por amor. Jesus dá a maior prova de amor, dando-se tudo até à morte e morte na cruz. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz o Evangelho de João. E noutro lugar, não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. São João Paulo II reflete que Cristo vai ao encontro da sua paixão e morte com plena consciência da missão que deve realizar exatamente desse modo. É por meio deste seu sofrimento que ele tem de fazer com que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. É precisamente por meio da sua cruz
que ele deve atingir as raízes do mal, que se embrenham na história do homem e nas almas humanas. É precisamente por meio da sua cruz que ele deve realizar a obra da salvação. Esta obra, no desígnio do amor eterno, tem um caráter redentor. Diante do mistério do sofrimento humano, que o rosto desfigurado de Jesus revela, encontraremos a mais profunda comunhão com a humanidade, que manifesta o mais cruel e feio, desprezível e desfigurado, que olha com escândalo para a cruz, mas que só por ela encontra a superação, na mais profunda entrega de vida, num amor maior, para uma vida maior e eterna. Santa Teresa Benedita da Cruz, muitos de nós certamente já ouviram falar, Edith Stein, uma filósofa, foi assistente na universidade do grande filósofo da fenomenologia, Husserl, alemã, de família judaica, e que é levada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polónia, e que morre nesse campo de concentração nazi. Santa Teresa Benedita da Cruz partilhava de modo admirável a solidariedade com o sofrimento do mundo, no seu contexto que marcou profundamente a humanidade com o Holocausto, que a levou a ela mesma à profunda experiência da cruz. Dizia-nos, então, Edith Stein: Ave crux spes unica, ave ó cruz, única esperança. O mundo está em chamas. O incêndio pode alcançar também a nossa casa, mas no alto, por cima de todas as chamas, se eleva a cruz. Elas não a podem queimar. Ela é o caminho da terra ao céu. Quem a abraça com fé, com amor e esperança, é chamado até ao seio da Trindade. O mundo está em chamas. Desejas apagá-las? Olha a cruz. Desde o coração aberto brota o sangue do Redentor. Ela apaga as chamas do inferno. Faz livre o teu coração com o fiel cumprimento da tua profissão. Então se derramará no teu coração o caudal de amor divino, até inundar e fazer fecundos todos os confins da terra. Ouves o gemido dos feridos nos campos de batalha do oeste e do oeste? Tu não és médico nem enfermeira e não podes vendar as suas feridas. Tu estás encerrada na tua cela e não podes alcançá-los. Edith Stein falava para as suas irmãs carmelitas descalças do Carmelo. Ouves a chama agónica dos moribundos? Tu quiseras ser sacerdote e estar ao seu lado? Te comove o pranto das viúvas e dos órfãos? Tu quiseras ser um anjo consolador e ajudá-los? Olha o crucificado. Se estás esponsalmente unida a Ele no autêntico cumprimento dos teus santos votos, é teu sangue, seu sangue precioso. Unida a Ele, és omnipotente como Ele. Tu podes ajudar como médico, enfermeiro ou sacerdote aqui ou ali. No poder da cruz, podes estar em todas as frentes, em todos os lugares de aflição. A todas as partes te levará o teu amor misericordioso, o amor do coração divino, que em todas as partes derrama o seu preciosíssimo sangue, sangue que alivia, santifica e salva. Fim de citação. Nesta celebração da paixão do Senhor, contemplando Jesus suspenso no madeiro, carregando o fardo cruento dos nossos pecados, mas também as mais intensas dores da humanidade ferida, só podemos recorrer à experiência mística que nos introduz no mistério do amor, doado pelo nosso Salvador e Redentor Jesus. Nesse sentido, aceitai que façamos nossa a oração de um místico do passado século, São Rafael Arnaiz Barón, jovem monge cisterciense do mosteiro de São Isidro de Dueñas, perto de Palência, em Espanha, contemporâneo de Edith Stein, que na sua curta vida, ceifada pela diabetes sacarina,
na década de 30 era de muito difícil controle e levava à morte, que ele manifestou, assim, numa vida muito jovem, com um fim muito curto, uma verdadeira sabedoria na simplicidade de vida e, sobretudo, uma enorme ciência da cruz. Diz São Rafael Arnaiz. É um testemunho muito comovente. São Rafael era de uma família reconhecida em Espanha, jovem cristã, jovem sente o desejo de entrar neste mosteiro de São Isidro de Duenhas e entra no mosteiro, é obrigado a sair por causa da guerra civil, regressa ao mosteiro, é obrigado a sair por causa da sua doença, para ser tratado da sua doença, e no final passa um último ano, não chega a ser todo um ano completo, no mosteiro até à sua morte, julgo que em 1937 ou 38 por aí, completamente metastizado com a sua doença de diabetes que o levou à morte. E é nessa sabedoria interior, na sabedoria espiritual de quem, como Jesus, acostumou-se ao sofrimento e se tornou um homem de dores, mas um homem com uma esperança enorme, que continua a inspirar tantos cristãos no seu testemunho. Os seus diários são de uma beleza poética, mística. E é nesse contexto que eu gostaria de hoje deixar-vos esta oração de São Rafael Arnaiz Barón. Que alegria tão grande é poder viver ao pé da cruz. Ali encontro Maria, São João e a todos os seus amadores. Ali não há dor, pois ao ver a tua, Senhor, quem se atreve a sofrer? Ali tudo se esquece, não há desejo de gozo, nem nada pensa em penar. Ao ver as tuas chagas, Senhor, só um pensamento domina a alma: amor. Sim, amor para enxugar o teu suor, amor para adoçar as tuas feridas, amor para aliviar tanto e tão imensa dor. Não permitas, Senhor, que de ti me aparte. Deixa-me viver ao pé da cruz sem pensar em mim, sem nada querer nem desejar, mais que olhar enlouquecido o sangue divino que inunda a terra. Deixa-me, Senhor, chorar, mas chorar de ver o pouco que posso fazer por ti, o muito que te ofendi estando longe da tua cruz. Deixa-me chorar o esquecimento em que te têm os homens, mesmo os bons. Deixa-me, Senhor, viver ao pé da tua cruz, de dia, de noite, no trabalho, no descanso, na oração, no estudo, no comer, no dormir, sempre, sempre. Que longe vejo o mundo quando penso na cruz. Que curto se torna o dia quando passo com Jesus no Calvário. Que doce e tranquilo é o sofrimento passado na companhia de Jesus crucificado. Levo muito pouco tempo desde que conheci a doçura dos caminhos de Cristo, mas é na cruz onde sempre encontrei consolo. É na cruz onde aprendi o pouco que sei. É na cruz onde fiz sempre a minha oração, as minhas meditações. Na realidade, não sei outro sítio melhor, nem consigo encontrá-lo. Ainda bem. Por isso, Senhor, ao ver a divina escola da cruz, ao ver que é no Calvário, acompanhado por Maria, onde unicamente posso aprender a ser melhor, a querer-te, a esquecer-me e a desprezar-me, não permitas que me afaste de ti.
Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelo nosso Bispo António Moiteiro e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, os conteis entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras,
e o reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes a vossa promessa a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrar a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver fielmente, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descanse o seu coração. Concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade,
para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assisti os nossos governantes, para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus Nosso Senhor conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a todas as vítimas, a salvação. Deus eterno e omnipotente, único refúgio dos que sofrem, ouvi benignamente a oblação dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai os que sofrem, dai força a quem está ao seu lado, acolhei na vossa paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em somateiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo.
Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Não podendo, como tradicionalmente fazemos, acercar-nos da cruz do Senhor, proponho que a nossa adoração da Santa Cruz seja coletiva, enquanto ajoelhamos num breve momento de silêncio e contemplação.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que, pela comunhão neste mistério, vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A nossa igreja estará aberta durante esta tarde para a nossa adoração à Santa Cruz, que devemos fazer com toda a reverência. Desejo a todos a continuação deste dia santo da plena comunhão com Deus. Lembre-se destas regras simples que já fazem parte das nossas vidas. Porque proteger a saúde é o novo hábito dos portugueses. Cuidar de si é cuidar de todos.